paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Se você está aqui pela primeira vez, seja um inscrito do nosso canal, porque toda semana estamos postando vídeos aí da Escola Bíblica Dominical. Então, não esqueça também de deixar aí o seu like, o seu joinha, se você gostar deste vídeo, é claro. Meus irmãos, nós estamos estudando já o quarto trimestre de 2020, cujo tema geral é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nesta lição, nós vamos comentar a lição de número 7, cujo tema é a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É o que nós vamos aprender nesta preciosa lição. O textuário desta lição nos diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Jó, capítulo 8, versículo 1 ao 4, Jó, capítulo 18, versículo 1 ao 4 e também capítulo 25, versículo 1 ao 6. Com certeza, você deve ler aí em sua casa, para que no domingo pela manhã você possa chegar lá sabendo muita coisa acerca desta lição. Nós temos também aqui a leitura bíblica em classe, onde você pode estar lendo todos os dias. Quando você carrega a lição da escola dominical durante toda a semana, você vai chegar lá no domingo pela manhã e vai aprender muito, seja você aluno, seja você professor. Então este é o grande segredo. Você tem que carregar a lição da escola bíblica dominical durante toda a semana. Você não pode deixar, é claro, para ler revistinha ali no domingo, de manhãzinha cedo, correndo às pressas. Não. Nós temos que estar todos os dias estudando um pouco acerca das lições bíblicas. Meus irmãos, a introdução nos diz: nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem, contudo, guiar-se por princípios espirituais. E, finalmente, analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Sim, meus irmãos, na lição passada nós estudamos acerca da teologia de Elifaz. E agora nós vamos estudar acerca da teologia de Bildade. Esse era o pensamento dele. Se há sofrimento, há pecado oculto. Mas aqui nós temos um ponto de interrogação, onde nós vamos aprender nesta lição. Realmente, se há sofrimento na vida de um irmão, na vida de uma irmã, na vida de um cristão justo, há pecado oculto? É o que nós vamos aprender nesta lição, meus irmãos. Sim. Então, hoje nós vamos estudar acerca da vida deste homem chamado Bildade. Meus irmãos, eu quero ler um texto com vocês em Gênesis, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1 e 2, que nos diz assim. Gênesis 25, versículo 1 e 2. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhes Zinrã, e Joquezã, e Medã, e Midian, Isbaque e Suá. Eu quero ler também o versículo de número 6, que nos diz:
mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Então, acredita-se, meus irmãos, que Bildade era descendente direto de Abraão, com uma concubina chamada Quetura. Nós sabemos que Abraão ele se casou com Sara e também com Agar, e na sua velhice também ele se casou com Quetura, onde ele teve 6 filhos. E um desses filhos de Abraão se chama Suá. E a Bíblia diz que Bildade era suíta. Então acredita-se que Bildade é descendente de Suá, um dos filhos de Abraão com Quetura. Onde nós vemos aqui no versículo de número 6, diz que Abraão despediu esses 6 filhos para onde? Para o Oriente, a mesma região em que Jó habitava. E Jó é contemporâneo dos patriarcas. Sim, Jó ele era contemporâneo dos patriarcas, de Jacó, de Esaú. Então, é uma afirmação aqui muito forte, não é verdade? Onde nós acreditamos nisso. Então, foi muito importante a gente saber de primeira mão quem era Bildade. Vamos aqui para o tópico de número 1. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Número 1. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade pode ser classificada em 2 esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Então, meus irmãos, veja aqui primeiramente a teologia de Bildade. O que ele estava falando ali para Jó é que Deus, ele era justo e reto. E ele só castigava uma pessoa quando essa pessoa houvesse pecado. Deus não castigava o justo. Esse era o pensamento de Bildade. Nós sabemos que os 10 filhos de Jó morreram. E o pensamento de Bildade, meus irmãos, era que esses 10 filhos de Jó que morreram é porque eles haviam pecado. Veja o que ele diz no capítulo 4, versículos 7 e 8. Se teus filhos pecaram contra ele, contra Deus, também ele os lançou na mão da sua transgressão. É uma afirmação que não podemos dizer, que os 10 filhos de Jó morreram porque estavam em pecado. A Bíblia não afirma isso. O que a Bíblia não fala com clareza, não devemos dizer com certeza. Então nós não temos essa clareza bíblica de que os 10 filhos de Jó pecaram. Nós sabemos, é claro, que Deus estava provando Jó e por isso eles morreram. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Ele disse isso, meus irmãos, no versículo de número 5 do capítulo 8. Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. Sim, meus irmãos. Bildade disse, olha Jó, talvez você tenha algum pecado em oculto, escondido. Confessa que você vai alcançar aí o favor de Deus. Mas não era isso que estava acontecendo na vida de Jó. Jó não estava em pecado. Jó estava sendo provado por Deus. Bildade, ele não sabia dessa doutrina. A doutrina da provação. Que Deus prova os justos. Nós sabemos que Deus ele prova os justos. Mas Bildade não sabia. Então ele pensava que Jó estava com algum pecado escondido. Número 2, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Ele pensa que o sofrimento de Jó
seja consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando, a partir da lição de número 6, acerca da teologia de cada um dos amigos de Jó. E nós devemos abrir os nossos olhos para isso. A teologia de Elifaz era errada. A teologia de Bildade também é uma teologia errada. A teologia de Eliú também é uma teologia errada. E como é que eu sei isso, meus irmãos? Que o que esses homens estavam falando não estava certo. Vejam o que Deus disse para Elifaz, que era o mais velho deles, o mais importante. Jó capítulo 42, versículo 7. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos. A ira de Deus não se acendeu apenas contra Elifaz, mas sim contra os outros 2, contra Bildade e Zofar. Por quê, meus irmãos? Porque era uma teologia errada, era um pensamento errado acerca de Deus. Tome muito cuidado hoje com as teologias que estão vendendo por aí, na internet. Existe mais teologia errada do que teologia certa. Viu? Nós devemos tomar muito cuidado. As pessoas hoje querem ganhar dinheiro, não querem edificar vidas, não querem ganhar almas. Então, é muito importante a gente abrir os nossos olhos. Nós devemos saber com quem devemos fazer aí o nosso curso de teologia, que é muito importante, não apenas para o obreiro, mas também para todo cristão. Porque a teologia é o estudo sobre Deus. Então é muito importante você fazer, não deixando, é claro, a graça, o poder de Deus de lado. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. Então, tome muito cuidado aí com quem você vai fazer curso de teologia, porque a teologia desses homens eram erradas, E o número 3 nos diz, a imperfeição humana. Jó pergunta, como se justificaria o homem para com Deus? É verdade, meus irmãos. Não tem como o homem se justificar diante de Deus. Essa foi a pergunta de Jó. Por quê? Porque a justiça do homem diante de Deus são como trapos de imundícia. Nós não podemos nunca nos justificar diante de Deus, ainda que você seja uma pessoa boa, ainda que você seja uma pessoa que tenha sede de justiça, ainda que você seja uma pessoa que só faz o que é reto, nós nunca podemos nos justificar diante de Deus. É por isso que nós precisamos de um mediador, sim, de um árbitro, de um advogado que é Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui no decorrer desta lição. É por isso que Cristo Jesus é quem nos justifica. Aleluia! Jó fez essa pergunta. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. O homem nunca pode se autopurificar. Ninguém até hoje conseguiu ser salvo guardando a lei. Não. O mais excelente dos rabinos só conseguiu guardar 230 pontos da lei. Somente Jesus Cristo que conseguiu cumprir toda a lei e os profetas, que são 613 preceitos. Então nenhum homem na terra consegue guardar toda a lei. E é por isso que ele não consegue se autopurificar, se autojustificar diante de Deus. Porque o homem, ele é imperfeito e Deus, ele é perfeito. Vamos aqui para o tópico 2. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Número 1. Moralismo por tradição.
Não podemos falar de uma ética ou teologia moral de beldade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. O que é uma tradição? A tradição em si, ela é boa, meus irmãos. O que é errado é quando você aprende uma tradição distorcida da verdade, que não tem conexo com a palavra de Deus, que não tem harmonia com as sagradas escrituras. A tradição é algo que você recebe dos seus pais, dos seus avós, né? Que vai passando de pai para filho. Existem pessoas que estão tão enraizadas em tradições que mesmo que ela se depare com a verdade, ela nunca vai abandonar. Um certa feita eu estava conversando com uma senhora de idade e ela falando, né, todas as tradições dela, que ela guarda desde criança, que ela adora imagem de escultura, que ela oferece culto aos mortos. E eu perguntei para ela, né, quantas vezes a senhora já leu a Bíblia? E ela disse, eu nunca li a Bíblia, meu filho. Ou seja, ela aprendeu essa tradição dos seus pais. Uma tradição errada de purgatório, de adorar a imagem de escultura, de cultuar aos mortos e tantas outras. Mas ela nunca leu a palavra de Deus. Então, meus irmãos, veja que Bildade estava enraizado em tradições. E a tradição de Bildade era que Deus só castiga os ímpios, que Deus não castiga os justos, que se tem alguém sofrendo é porque existe pecado oculto. Nós devemos tirar das nossas vidas toda tradição que não vai de acordo com a palavra de Deus. Devemos nos libertar de tudo isso, desses dogmas antigos. Às vezes você aprendeu até mesmo dos seus pais, mas que é errado. Devemos abandonar para seguir a verdade. Louvado seja o Senhor. Número 2, a subversão da ordem moral. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, ao quebrá-la, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Meus irmãos, Bildade achava que Jó havia quebrado alguma lei moral. E o pecado não é apenas moralmente. Não. Existem pessoas que moralmente, elas até aparentemente são boas, pois elas se comportam como um cidadão. Mas o pecado não é apenas moralmente, ou seja, externamente, conforme o seu comportamento, o jeito que você fala, as suas vestes. O pecado para Jesus é internamente. Começa no nosso pensamento, o que passa pelo nosso coração. Porque tem muitas pessoas que podem fingir que moralmente elas até parecem uma pessoa civilizada, mas só Deus sabe o que passa no coração dela. Só Deus sabe o que ela pensa. Sim, meus irmãos. E o pecado começa no pensamento. Se você olha para uma pessoa e a deseja no seu coração, para Jesus você já pecou. Você já cometeu adultério. Então, a Bildade achava isso, meus irmãos. Viu? Que Jó havia pecado moralmente. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para o tópico número 3. Contemplando a cruz. Ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, redentor, que defenderá a sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Foi isso que Jó disse. Jó não aguentava mais, meus irmãos, tantas acusações. Já não bastava ele ter perdido os seus animais. Já não bastava Jó ter perdido os seus filhos.
Já não bastava Jó ter perdido agora a sua saúde. Já não bastava a sua esposa o extingar de dentro de casa. Já não bastava Deus estar em silêncio com Jó, pois estava o provando. E agora os seus melhores amigos, os seus amigos mais íntimos, estavam o acusando. Então Jó, meus irmãos, ele apela para um redentor. Na verdade, Jó aqui está sendo um profeta. Ele está profetizando Cristo como nosso redentor. A palavra redentor no hebraico significa que ele está ajudando alguém que não tem ajuda de ninguém. Jó não tinha ajuda de ninguém para se defender. Então o redentor era alguém que o ajudava, que ajudava essa pessoa que não tinha ninguém para o defender. E nós sabemos que nós temos um advogado, um árbitro, um juiz, um mediador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Agora, Jesus só vai advogar a causa de pessoas justas. Se você não é justo, se você está em pecado, você vai pagar por isso. Você vai colher essas consequências. Agora, ele vai advogar a causa de pessoas justas, como foi aqui o caso de Jó. Quem sabe você está passando por perseguição, por calúnia, por difamação, e você é uma pessoa justa. Não temas, nós temos um mediador que está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele vai fazer justiça na sua causa. Se fosse a tradição, né, meus irmãos, muitos que receberam a tradição dos seus pais, dos seus avós, iriam dizer, né, que existe uma mediadora que é Maria. Com todo respeito a Maria, mãe de Jesus, foi salva, mas ela não é a nossa mediadora. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Amém? Então, Jó estava apelando aí para esse Redentor. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos aqui para o tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Número 1. A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Sim, meus irmãos. Aqui no tópico 3, nós chegamos ao terceiro discurso de Bildade. Ele tem o seu primeiro discurso, ele tem o seu segundo discurso e ele tem o terceiro discurso. É interessante que quando você vai visitar alguém no hospital que está enfermo, você não vai ali para teologar. Você não vai ali para dar o seu ponto de vista. Porque todo ponto de vista é visto por um ponto. E aqui nós temos o ponto de vista de Bildade. Ele até tem base, ele até tem fundamento, mas ele não tem razão. O que Bildade fala aqui, meus irmãos, não está de acordo com a razão. Amém? Então, quando você vai ali no hospital, você não vai para acusar ninguém. Você vai para trazer uma palavra de conforto, de amor. Então, esses amigos de Jó não foram ali para trazer uma palavra de conforto. Foram para trazer o seu ponto de vista, para trazer a sua teologia, o que eles achavam acerca de Deus. Quando você for visitar alguém enfermo, não vá ali para rebaixar mais essa pessoa. Ela está precisando de uma palavra de conforto. Sim, ela está precisando de um consolo. E ele então começou a rebaixar Jó e exaltar a Deus. Ele não está errado em exaltar a Deus, mas ele está errado em humilhar Jó. E tem muitas pessoas que dizem assim: eu vou ser exaltado, né? Porque fulano de tal me humilhou. Isso não está escrito na Bíblia. Que quem é humilhado será exaltado. Não está escrito na Bíblia. Está escrito que aquele que se humilha será exaltado. Então é você que tem que se humilhar diante de Deus. Os humilhados serão exaltados. Ou seja, se você se humilhar, você será exaltado.
Então nós não temos o direito, meus irmãos, de humilhar ninguém. É claro que Deus é grande, Jó é pequeno, mas nós não podemos fazer isso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. É verdade. Não há nada de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Só que Bildade, meus irmãos, está falando apenas de algumas partes do atributo de Deus. Ele não está falando de todos os atributos de Deus. Deus tem 60 atributos. 60. E ele está falando apenas de algumas partes, apenas para rebaixar Jó. Ele não fala de um dos atributos mais lindos de Deus, que é o amor. Não adianta você falar do poder de Deus se não falar do amor dele. Porque antes do poder de Deus vem o seu amor. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, Bildade fala muito do poder de Deus para Jó, mas não fala em momento nenhum do amor de Deus. Número 2. Onipotente, mas não ausente. Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Sim, meus irmãos, é exatamente isso. Deus, ele não é alguém que está sentado no trono com todo o poder para castigar o ser humano. Deus não está ali como um tirano para mostrar para todos os seres humanos que ele tem todo o poder. Antes disso, ele revela o seu amor para os seres humanos. Em contrapartida também, existem pessoas que só falam do amor de Deus, não é verdade? Então, tem que ter um equilíbrio. Bildade só falava da justiça de Deus, mas não falava do amor. E hoje, as pessoas só falam do amor de Deus, mas não falam da justiça de Deus. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. Temos que falar dos dois. Que Deus é amor, mas que também Ele é justiça. Que Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Que Ele quer salvar a todos, mas aqueles que não querem ser salvos, existe o inferno. Então nós temos que mostrar o inferno para as pessoas, mas nós também temos que mostrar o céu. Amém, meus irmãos? Essa é a pregação bíblica fiel e verdadeira. Que Deus ama, mas que Deus também, Ele castiga, Ele julga, Ele é fogo consumidor. Se você gostou desta lição, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para todos nós. Amém? Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.